primeiro? Primeiro, então, a gente tem que falar do silano. Silano é que vai fazer a ligação entre a parte orgânica e inorgânica da resina composta. Então, envolve as cargas inorgânicas que se unem na matriz, e o silano ele tem essa afinidade tanto com parte orgânica quanto inorgânica. Então vai fazer que nem na prótese que a gente viu agora. Além disso, o silano transfere tensões para a carga e promove uma estabilidade hidrolítica. Então faz com que as partículas fiquem mais aderidas à matriz, evitando a quebra em contato com a umidade. Porém, não é totalmente eficiente, né? A prova disso é que a gente sempre faz isolamento, para não envolver contato com umidade. Por mais que o silano, né, diminua essa instabilidade à umidade, ele não é totalmente suficiente e eficiente para tornar a resina composta imune à água, né, à umidade, entre aspas. Matriz orgânica são os monômeros, e vão ser eles que vão sofrer todas as alterações. Então, quem sofre expansão térmica, quem sofre contração de polimerização, tudo quem sofre é a parte orgânica, que são os nossos monômeros. A gente tem também as cargas inorgânicas, agente de união, que é o silano, pigmentos, que vão dar a cor da nossa resina, iniciadores, que vão fazer com que a polimerização aconteça, seja ela de forma química ou física, a base de catalisador ou fotopolimerização. E também a gente vai ter os inibidores. Os inibidores são chamados de hidroquinona e tem como função evitar que a reação não aconteça antes da hora, de forma espontânea. E também temos os radiopacificadores. Então, os inibidores, que é a hidroquinona, que vai fazer com que a nossa resina não tome presa no momento que ela entre em contato com a luz. Então, o hidroquinona que faz isso acontecer. Tem tipos de resina que possuem mais hidroquinona. Um exemplo é quem comprou aquelas resinas da APS, da Vitra, esse sistema APS deles é um reforço justamente no hidroquinona. Por quê? Essas resinas APS demoram 15 minutos para começar a tomar presa se elas estiverem sob o foco do equipo. Então, a capacidade de não sofrer presa espontaneamente, quem faz isso é o hidroquinona. E radiopacificadores que vão dar características radiopacas para a resina. A carga inorgânica possui algumas funções, sendo ela tudo que a gente tem de ruim na matriz orgânica, a matriz inorgânica reduz. Então, se nossos monômeros são responsáveis pela contração de polimerização e expansão térmica, a carga inorgânica vai reduzir a contração de polimerização e diminuir a expansão térmica, consequentemente, aumentando a resistência mecânica. Toda vez que eles foram aprimorando as resinas, que a gente vai falar dos tipos de resina, né, quanto à classificação de partícula de carga, o princípio foi sempre diminuir o tamanho das partículas orgânicas e aumentar as partículas inorgânicas. Porque quanto mais monômero eu tenho, mais contração de polimerização e expansão térmica eu vou ter. Então, a ideia da evolução dos tipos de partícula de carga foi justamente tentar achar um equilíbrio para que a gente tenha bastante matriz orgânica, só que também bastante carga inorgânica, para a gente ter um equilíbrio nisso aí. As primeiras resinas foram as macroparticuladas. Elas possuem alta resistência ao desgaste, porém baixa resistência à mastigação. Possui alta degradação à matriz orgânica, desprendimento das partículas, baixa lisura superficial, então não dava para fazer um polimento adequado, gerando acúmulo de micro-organismos. Ela se desgasta bastante e mancha, então por isso que não é mais utilizada. Microparticulada foi um avanço um pouco melhor.
ela possui também uma baixa resistência ao desgaste, maior contração de polimerização, maior coeficiente de expansão térmica e possui alta lisura superficial. Por possuir alta lisura superficial, ela é indicada para dentes anteriores. Tanto a macro, tanto a micro, indicação para dentes anteriores, porque eles possuíam uma boa lisura superficial. Depois vieram as híbridas. As híbridas é quando eles tentaram misturar as partículas pequenas e grandes das micro com as macroparticuladas. Então, essa quantidade de matriz é reduzida, tendo uma menor contração de polimerização. Possui uma resistência satisfatória ao desgaste, podendo ser usada nos dentes posteriores, e boa lisura superficial, tendo uma facilidade no polimento. Porém, a resistência ainda não era igual à do amálgama, por exemplo. Então, as híbridas são indicadas para dentes posteriores. Só que as híbridas não eram tão resistentes quanto ao amálgama. E por isso fizeram as microhíbridas. As microhíbridas pegaram as partículas híbridas e reduziram ainda mais seu tamanho. Então, fizeram microhíbridas. Agora, elas podem ser utilizadas em dentes posteriores com pacientes, principalmente pacientes com bruxismo, porque a resistência que a gente não tinha na híbrida, a gente conseguiu com as microhíbridas. Possui uma boa lisura e uma facilidade de polimento. Por possuir quantidade de partículas, aí você já tem aqui 79% de partícula de carga, a contração de polimerização diminuiu. Então, é indicada para dentes anteriores e posteriores. Aqui vocês vão vendo que quanto mais partícula de carga, ou seja, quanto mais carga inorgânica, melhor vai ser, né, essa diminuição da contração de polimerização. Então, macroparticulada, microparticulada, dentes anteriores. Híbridas, dentes posteriores. Microhíbridas, anterior e posterior. Só que você vai preferir usar em posterior, que já aguenta ali em paciente com bruxismo. Depois vieram as nanoparticuladas, que possuem agora 82% de volume de partículas. Então, aumentou mais a quantidade de carga inorgânica e diminuiu a carga orgânica. Possui uma boa resistência ao desgaste, boa lisura superficial e, com isso, um bom polimento e menor contração de polimerização, porque aumentou mais ainda a quantidade de carga inorgânica. Essa resina pode ser utilizada para dentes anteriores e posteriores, tendo uma utilidade universal. Pode-se fazer restaurações diretas, independentemente do tamanho. Então, agora é possível utilizá-la em cavidades muito grandes. Ela é recomendada tanto para dentes anteriores quanto posterior. Mas, se for para escolher o padrão melhor para usar uma nanoparticulada, sempre vamos escolher dentes anteriores. Nanohíbridas possuem 84% de volume de partícula, então aumentou ainda mais a quantidade de carga inorgânica. Isso, consequentemente, aumenta mais a resistência ao desgaste, diminui a contração de polimerização, é boa na lisura superficial. Então, como aqui aumentou ainda mais a resistência ao desgaste, ela é indicada também tanto para anterior quanto para posterior, só que se for para escolher o melhor lugar para usar uma nanohíbrida, é dentes posteriores. Beleza? Polimerização. A polimerização é a reação de presas da resina composta. E é uma reação em que as moléculas maiores, que são os polímeros, após ativação físico-química, liberam um radical livre. Tem que aceitar a Bruna aqui que eu esqueci. Tá. Eita. Aqui não vai cair isso aqui, não vou passar, não vai pedir como que funciona uma polimerização. E vamos para indicação e contraindicações e limitações da resina composta. Indicações: envolvimento estético, tá? Não é estático, é estético. Restaurações conservadoras, selamento de cicatrículas e fissuras, classe 1, classe 2 de tamanho de pequeno a médio, classe 3, 4 e 5, restaurações de dentes posteriores fraturados, restabelecimento de contato interproximal em dentes posteriores com diastemas,
Presença de esmalte nas margens, porque a resina vai se fixar bem melhor no esmalte. E precisamos ter uma boa oclusão. Por quê? Calma aí. Quando não se tem bruxismo ou apertamento, quando a pessoa não tem mania de morder os objetos. Então, sempre que a gente tem alguma coisa que desequilibra a oclusão, não é indicado, porque esse material vai sofrer desgaste acentuado e podendo fraturar. Então, se eu tenho bruxismo, vou ter que pensar 2 vezes antes de botar uma resina, porque ela não vai durar. Se eu tenho apertamento também, não é apartamento, é apertamento, vou ter que considerar também. E pessoas que roem a unha, pessoas que gostam de ficar mordendo ponta de caneta, tudo isso interfere na indicação de uma resina composta. Uma das indicações também e possibilidades da resina composta é o fato de a gente conseguir fazer manutenção das cúspides. Então, quando nossas cúspides sofrem alguma fratura por conta de alguma lesão, algum trauma, dá para a gente reparar essas cúspides sem fazer um procedimento muito invasivo. Então, se eu tenho ainda uma boa quantidade de cúspide, não entra naquela limitação de prótese para fazer redução de cúspide e virar uma onlay, eu posso fechar tudo em resina para fazer essa manutenção dessa cúspide. Possibilidade de controles periódicos. Então, as resinas não são indicadas quando o paciente não consegue ter um controle periódico, ou seja, ter um acompanhamento no dentista periodicamente, porque a resina perde cor ao longo do tempo. Então, a gente precisa fazer um polimento a cada ano, de preferência, quando se tem uma resina, para voltar a ter uma cor satisfatória. Então, não é indicado resina composta para aqueles pacientes que não conseguem ir periodicamente para o dentista. Então, é muito mais jogo, né? Você botar um amálgama, às vezes, num paciente que você sabe que a única vez que ele vai ir no dentista é aquele dia. Então, vale a pena, às vezes, por mais que não é indicado, você colocar um amálgama em pessoas que não têm possibilidade de fazer controle periódico. Porque você sabe que uma amálgama dura. Óbvio que ele vai, né, tem todas as contraindicações do amálgama. Mas uma das coisas do amálgama boas é o fato de durar pra caramba. Então, se você sabe que aquele paciente não vai ter um controle adequado, não é indicado uma resina composta. Contraindicações. Quando dentes antagonistas com restaurações cerâmicas. Por quê? Tudo que não é dente e está no antagonista e não é resina vai ser mais duro do que a resina composta. Então, quando a gente tem um material no dente oposto, dente antagonista, que ele é bem mais duro que a resina composta, isso estimula o desgaste e vai fraturar com o tempo. Então, a gente tem sempre que avaliar se a pessoa tem amálgama no dente antagonista, se ela tem um bloco de cerâmica, o que ela vai ter no dente antagonista, para saber se essa resina vai durar ou não. Levar em consideração a extensão da área a ser restaurada maior que a metade da distância intercuspídea ou do istmo. Então, a gente não vai poder fazer restaurações de médio a grande porte. Então, quando a gente tem uma caixa grandona, já não é resina composta. A gente vai fazer provavelmente uma inlay. Então já passa para prótese, não deixa de ser dentística. E também envolvimento de uma ou mais cúspides no preparo. Se envolveu cúspide, já é onlay, entendeu? No máximo, se a cúspide dá uma fraturada, a gente consegue fazer esse reparo, que é uma das indicações da resina composta. Agora, envolveu uma cúspide ou mais, já vira uma onlay, porque a gente vai ter que fazer redução de cúspide, né? E se a cavidade é de médio a grande porte, também indicado uma onlay e não resina composta. Limitações: baixa resistência ao desgaste e fratura marginal. Então, o ideal seria um material restaurador que desgastasse na mesma proporção que a estrutura dentária desgasta. Porém, a resina desgasta além, tendo ao longo do tempo perda da dimensão vertical.
Quando se tem contato dente a dente, gera um estresse oclusal, levando ao desgaste. Se esse contato for excessivo, o desgaste será excessivo. Então, aqui, traduzindo isso aqui, nossa resina vai desgastar muito mais do que um dente. Então, se a gente tem uma resina que encosta topo a topo com um dente que não tem nenhuma restauração, aquela resina vai desgastar muito mais do que o dente que está encostando. Então, o fato dela ir desgastando bastante vai perder dimensão vertical. E esse, né, principalmente se esse contato for excessivo, for um dente posterior que, por exemplo, recebe carga oclusal. Pacientes com alto risco de cárie. Então, pacientes com alto risco de cárie devem também ter uma atenção especial, principalmente porque se é um cara que ele não tem nenhum tipo de higiene, você sabe que aquela restauração também não vai durar. Aumenta o risco de cárie secundária e você precisa passar para ele um método correto de se higienizar os dentes. Senão ele vai perder. É questão de tempo ele perder essa restauração. Sempre obrigatório o uso de isolamento absoluto, porque a resina não pode ter contato com a saliva. Não lembra? O silano que vai dar essa resistência hidrolítica. Então, o silano consegue, né, promover essa estabilidade hidrolítica, mas não é suficiente para isentar o perigo de contato com a saliva com a resina. Invasão do espaço biológico. Então, sempre necessário restabelecer o espaço biológico, né, essa distância biológica, antes de colocar a resina. Então, caso tenha alguma invasão, a gente pode ter alguma inflamação no periodonto, né, e futuramente no osso. Então, se eu deixo excessos, se eu não faço um bom acabamento, né, com uma broquinha F ou FF, eu posso ter excesso de restauração que vai invadir meu espaço biológico e, consequentemente, dar uma periodontite. Dificuldade na obtenção de contornos satisfatórios, principalmente o ponto de contato. Caso não se consiga fazer o ponto de contato, a gente pode gerar acúmulo de alimento na região e necessidade de usar o fio dental logo após refeições. Ah, tá, calma aí que eu li tudo errado aqui. Ponto de contato. Vamos lá. Se a gente não faz o ponto de contato, vai gerar acúmulo de alimento na região. Esse acúmulo de alimento na região, a gente viu em radiodiagnóstico, vai gerar uma reabsorção óssea vertical, né? Que é aquela reabsorção óssea focal, onde a gente vai ter alimento sempre encostando naquela região e o osso vai diminuindo ao longo do tempo. Você vai perdendo osso por impacção alimentar. Então, o contato proximal, estabelecer um bom ponto de contato, é fundamental nas restaurações de resina composta. A gente precisa sempre passar o fio dental após as refeições, senão a gente vai ter inflamação gengival, porque a gente não vai conseguir proteger a papila gengival se a gente não estabelece esse ponto de contato. É uma ação em cadeia. Não estabelecer ponto de contato, vou ter impacção alimentar, consequentemente uma inflamação gengival, né? Porque eu vou ter um alimento sempre ali em contato com aquela papila e ela vai inflamando, o osso vai reduzindo de tamanho. Então, sempre tem necessidade de passar o fio dental. E acho que a última é a estabilidade de cor. Então, a resina sofre instabilidade de cor ao longo do tempo, seja ela por fator endógeno ou exógeno. Então, alimentos como café, vinho, que tem muito corante, ou fator endógeno, que é uma reação interna do seu dente. O principal, os principais, como é que eu posso falar isso? As piores coisas da resina. Piores coisas da resina são o coeficiente de expansão térmica e contração de polimerização. A gente tem vários meios de contornar isso, como inserção incremental, fotopolimerização gradual e um bom acabamento de polimento, mas sempre vai ter
coeficiente de expansão térmica e sempre vai ter contração de polimerização. Coeficiente de expansão térmica, diferente do dente, é quando há mudança térmica, a resina vai ter um grau de expansão maior do que o do dente. Então, sempre a resina vai expandir. Só que ela vai expandir diferente do que um dente expande. Porque o dente também vai expandir quando entra em uma mudança térmica. Essa expansão, depois de uma mudança térmica, pode gerar fraturas ou trincas no dente. Né? Vai gerar uma falta de velamento, podendo gerar infiltração marginal. Isso é uma das limitações da resina composta. E agora, a pior desvantagem é a contração de polimerização. Essa contração é considerada a maior desvantagem da resina composta, pois diminui seu volume de 2,6% a 7,1%. Essa contração gera fissuras e trincas, fazendo com que a resina se desprenda do esmalte. Então, contração de polimerização é o fato dela contrair. E se ela contrai, significa que provavelmente vai gerar alguma falha ali, alguma fissura, que vai gerar uma infiltração, ou pode trincar. Enfim, isso tudo, tanto o coeficiente de expansão térmica quanto a contração de polimerização, geram sensibilidade pós-operatória. Efeitos adversos da contração e coeficiente de expansão térmica. Infiltração marginal, que a gente falou, são as fendas marginais, principalmente em parede gengival, com término em dentina, cimento, vão gerar essa infiltração marginal. Quando a adesão for maior que a contração, o vedamento será melhor. Por quê? A gente quer que a nossa resina prenda mais do que contraia. Porque se ela prender mais do que contrai, a gente vai ter um vedamento bem melhor. Agora, se for o contrário, você vai contrair mais do que a resina está preso na parede do dente, vai formar fendas e valas. E a adesão em esmalte é muito melhor do que a adesão em dentina. Por quê? A adesão em esmalte, a gente só tem... O esmalte ele é 97% mineralizado. Então, é só passar um ácido fosfórico ali, fazer um condicionamento do esmalte, que vai ser suficiente para gerar uma boa adesão. Agora, uma dentina, ela vai possuir túbulos dentinários, tem smear layer, tem água dentro dos túbulos dentinários, tem sensibilidade, porque esmalte não dói. A gente não tem sensibilidade no esmalte. Agora, a dentina exposta é a mesma coisa que sensibilidade. Então, é muito mais difícil você condicionar e ter uma boa adesão em dentina do que uma adesão em esmalte. Tá? A infiltração marginal pode ocorrer por conta de alguns fatores. E esses fatores são diferença de coeficiente de expansão térmica, porque o dente vai expandir de forma diferente do que a resina expande. Contração de polimerização, que a gente falou agora, né? O fato da resina contrair, quando a contração for maior que a adesão, vai ter venda, e essa venda pode gerar infiltração marginal. Aqui não é falar, é falha na aplicação do sistema adesivo. Então, não passei meu adesivo de forma ativa por 20 segundos, esqueci de passar adesivo num lugar, não solubilizei, deixei excesso de adesivo no dente. Isso tudo é motivo de infiltração, de gerar uma infiltração marginal. Falha na inserção do material restaurador. Então, não botei inserções incrementais, botei uma região e deixei um espaço vazio. Então, sempre que você erra na inserção da resina, e falta de material de base no forramento. Principalmente em classe 1, então, região oclusal ali de molares e pré-molares. Quando a gente tem uma região de alto contato mastigatório, de força oclusal ali, o ideal é a gente fazer o material de base, o forramento, para dissipar um pouco mais as forças mastigatórias. Porque a gente viu que a resina é contraindicada em
cavidades médias a grandes, né? Porque ela não tem tanta resistência assim para absorver e dissipar cargas mastigatórias. Então, se eu sei que meu paciente tem bruxismo, ou se ele tem apertamento dentário, se ele fica ansioso muito rápido, se eu sei que eu tenho que fazer uma restauração num paciente desse tipo, eu tenho que fazer botar um material de base, um forramento, para ajudar a dissipar essas forças mastigatórias. Porque a oclusão naquele dente vai ser bem maior do que a oclusão num paciente que não tem bruxismo ou apertamento. Então, é uma das técnicas que a gente faz para material de forramento é o resin coat, que é fazer uma camada de resina. E essa resina é uma resina flow. Então, a técnica de resin coat, a gente vai botar 1 milímetro de resina flow na base para formar, né, um forramento ali. E aí, depois de botar, né, condiciona bonitinho, bota a resina flow e fotopolimeriza. Depois, você faz a inserção incremental por cima desse material de forramento e faz o passo a passo normalmente. A gente também tem trincas e fraturas de cúspide como efeitos adversos. Então, por conta das forças de contração, ocorre uma deflexão das cúspides, que é a movimentação da estrutura dentária, gerando trincas e fraturas. Vamos ter também sensibilidade pós-operatória, que é todo dor e incômodo relatado pelo paciente após a confecção da restauração. Então, essa sensibilidade pode ocorrer por conta da desunião da interface dente-material, que é o fato de ter uma contração de polimerização, falha na minha adesão. Então, sempre que eu tenho alguma falha, eu posso ter alguma sensibilidade. Tem muitos outros efeitos adversos, não vou ler todos, porque isso é muito detalhezinho. Eu vou mandar para vocês esse slide que eu fiz. E a gente tem algumas técnicas para minimizar esses efeitos de contração de polimerização, que é a principal desvantagem da resina composta. A gente pode fazer inserção incremental, que a inserção desse material deve ser realizada de maneira que minimize a geração de tensões decorrentes do processo de polimerização. Então, são as valas e trincas que a gente falou, que quando a gente tem uma contração que supera a adesão. Sempre que a nossa contração superar a adesão, vai gerar valas e trincas. Com isso, deve-se inserir vários incrementos de resina de forma oblíqua, que isso vai favorecer também a anatomia do dente, gerando uma maior área para o relaxamento dos estresses acusados pela contração de polimerização. Aí vem uma frase legal, que a somatória das tensões geradas em cada incremento é menor que a tensão gerada se for inserida um único incremento. Então, eu vou ter uma contração de polimerização muito maior na cavidade se eu colocar um incremento só do que se eu botar vários incrementos, e a somatória dessas mini contrações em cada incremento, ela vai ser sempre menor do que a contração de um incremento maior. Beleza? Cada incremento inserido é fotopolimerizado antes de colocar o outro. Então, regra para inserção incremental: inserir incrementos, pequenas porções, colocar incrementos de forma oblíqua, fotopolimerizar cada incremento separadamente, não juntar as paredes opostas com o mesmo incremento, e a porção inserida deve ser de no máximo 2 milímetros de espessura. Agora vem uma das contradições da dentística. A adesão, que nem a gente estava falando de adesão de esmalte e dentina, ela é diferente. Isso é um fato. É muito mais fácil, a adesão é muito melhor em esmalte, né? Agora, por que também é pior você fazer uma adesão em dentina? A dentina, ela possui túbulos dentinários, né? Dentro do túbulo dentinário a gente tem o quê? Água também. Só que a quantidade de túbulos dentinários que eu tenho em uma dentina superficial é diferente da quantidade de túbulos dentinários que eu tenho em uma dentina de fundo. Então eu tenho muito mais túbulos dentinários e, consequentemente,
uma maior quantidade de água na dentina de fundo, ou seja, aquela dentina que está mais próxima à polpa, do que quantidade de túbulos dentinários na dentina superficial. Então, se eu tenho uma diferença na própria dentina superficial da dentina de fundo, não faz sentido eu fazer incrementos de forma oblíqua, porque eu vou estar misturando dentina superficial com dentina de fundo. Então, eu conversei com a Alessandra e ela falou que é verdade. O ideal mesmo é você fazer, então, inserções horizontais, porque inserções horizontais você vai juntar dentina de fundo com dentina de fundo e dentina superficial com dentina superficial. Mas aí ela falou que a vantagem de você fazer incrementos oblíquos é justamente favorecer a anatomia. Com inserções oblíquas você consegue já dar anatomia para cúspide. Então, ela falou que o melhor mesmo é você fazer os dois, fazer uma hibridização. Então, fazer incrementos horizontais nas de fundo e quando passar para a dentina superficial, começar a fazer incrementos oblíquos. Então, você garante uma boa adesão naquela dentina de fundo e depois começa a fazer inserções oblíquas. Dessa forma, você garante uma ótima adesão em dentina, porque você não vai estar misturando dentina de fundo com dentina superficial, beleza? Aqui o exemplo de inserção incremental. Então, o ideal é... Nossa, meu mouse meu cursor some quando eu boto ali. Mas o ideal seria, então, fazer onde está o número 1 e o número 2, só incrementos horizontais. A partir do 3 e 4, você já consegue fazer incrementos oblíquos, porque você aí já dividiu dentina de fundo com dentina superficial, que tem uma adesão diferente. Também temos o fator C, que é a nossa configuração cavitária. Então, é um fator gerado pela divisão do número de superfícies aderidas com o número de superfícies livres. Então, fator C sempre vai ser faces aderidas sobre face livre. Quanto maior for o fator C, ou seja, maior que 1, pior será o desempenho da restauração. Por quê? Quanto maior o fator C, mais contração de polimerização eu vou ter. Então, o ideal é, quando eu sei que meu fator C é maior que 1, aí sim que eu vou precisar de fazer inserções incrementais. Agora, se eu sei que meu fator C ele é menor que 1, não tem necessidade de eu fazer vários incrementos. Então, às vezes, 1, 2 ou 3, às vezes, já é o suficiente. A gente tem também o ponto gel, que é o momento em que a resina passa do estado fluido para o estado viscoso. Então, antes desse ponto gel, a resina vai escoar mais e contrair menos. Ou seja, o escoamento vai superar a contração. Então, a gente vai pensar numa linha onde a gente tem um ponto no meio. Antes desse ponto, a gente vai ter muito mais escoamento do que contração. Depois desse ponto, vai ter muito mais contração do que escoamento. Após esse ponto, a resina não vai mais escoar, vai só contrair. Então, para um fotopolimerizador de alta intensidade, o ponto gel vai ser alcançado mais rapidamente do que um fotopolimerizador de baixa intensidade, que é mais utilizada porque possui menos concentração. A primeira vai contrair mais e a segunda vai escoar mais. Por quê? Se eu tenho um foto muito forte, significa que vai contrair muito mais rápido. Então, o ponto em que a contração vai superar o escoamento, ele chega muito mais rápido. Agora, se eu tenho um foco bem mais fraco, significa que vai escoar muito mais a resina até o momento
que a contração vai superar esse escoamento. Então, isso é o fator, é o ponto gel. Então, para diminuir, o ideal para a gente fazer uma fotopolimerização. Ô, Dudu, eu não entendi não. Tu consegue repetir, mano? Por favor. Consigo. Uhum. Ponto gel é o momento em que uma resina deixa de escoar. O que é escoar? Ela penetrar ali os túbulos dentinários, tudo mais que você condicionou. Então ela deixa de andar, entre aspas, e começa a contrair. Contrair significa ficar dura, né? Começar a tomar presa. Então, o momento em que ela para de escoar e começa só a contrair, esse ponto é o ponto gel. Agora, o que é um ponto gel ideal? A gente precisa de um ponto gel onde a gente consiga ter mais escoamento e menos contração. Por quê? Porque eu quero que minha resina penetre e vá para todos os lugares que foi condicionado, do que eu botar ela no lugar, na hora que eu fotopolimerizar, buf, ela toma presa instantaneamente. Eu não quero isso. Eu quero que ela vá tomando presa ao longo do tempo para ela ir escoando, ficando dura e penetrando todos os orifícios. Então, o ideal é a gente fazer uma polimerização gradual, que é o fato de começar com foto de baixa intensidade. Então, a gente começa longe do dente para conseguir fazer com que a resina escoe mais e depois aproximar o foto, para assim aumentar a sua intensidade e ocorrer mais contração, tá? E todos os monômeros se tornarem polímeros. Então, ponto gel é o momento em que a contração supera o escoamento da resina. E o ideal é fazer uma fotopolimerização gradual, que é quando você começa a fotopolimerizar de longe, para que você tenha mais escoamento da resina, e depois vá aproximando, para você ter mais contração e menos escoamento. Beleza? Quanto menos luz a resina recebe, mais monômeros livres terão. E então, não há conversão total dos monômeros em polímeros. Porém, deve-se garantir que toda a energia gerada pelo fotopolimerizador chegue na resina e a maior parte seja convertida em polímeros. Ou seja, depois que a gente fotopolimerizar e der os 20 segundos lá, ou 40 segundos, não importa o tempo que você fotopolimerizou, nem todos os monômeros se tornaram polímeros. Ou seja, nem toda a resina tomou presa, basicamente. Então, o ideal é que todos esses monômeros virem polímeros só depois de 24 horas, de 48 horas, na verdade, para uma semana. Então vai demorar, para você ter certeza que toda a sua resina tomou presa, cerca de uma semana. Então, por isso que o ideal é você fazer uma prorrogação dos procedimentos de acabamento e polimento. Você prorrogar polimento e acabamento é justamente você deixar todos os monômeros se transformarem em polímeros. Mas lá na faculdade a gente não consegue fazer essa prorrogação, porque a gente tem que atender para ganhar ponto. Então eu não posso falar para o paciente que eu acabei de fazer uma restauração, voltar na outra semana para fazer só o polimento dele. Né? Não é garantia que ele vai voltar, então é por isso que a gente faz polimento, acabamento, tudo na mesma sessão. Passo a passo. De uma classe 1. Primeiro, profilaxia, para a gente tirar todo aquele biofilme da região, e anestesia. O ideal é sempre anestesiar primeiro e depois fazer a profilaxia, né? Para dar tempo de ir pegando a anestesia. Depois, seleção da cor da resina. Então, essa seleção deve ser realizada antes do isolamento, pois o dente ficará desidratado e mudará de cor. Depois, demarcação dos contatos interoclusais. Muito importante esse tópico. Por quê? O fato de você fazer com papel carbono ali, marcar região de contato oclusal antes de fazer a restauração, já vai te dizer se aquela região é uma região de alto contato mastigatório. Se você vê antes de fazer a restauração, antes de tirar a cárie, antes de, né, tapar o buraco que seja, se você vê que já tem muito contato oclusal naquela região, você já se prepara para fazer o quê? Material de base,
de forramento, ou diminuir a altura. Você não vai querer uma coisa tão alta, porque você sabe que ele vai falar que está alto. Já está alto sem você fazer a restauração, depois que você passar, fazer a resina e tudo mais, aí sim que vai estar mais alto. Então, você demarcar os contatos interoclusais antes de tudo, já te poupa tempo depois, na hora de fazer acabamento e polimento e ajuste oclusal, e já te prepara para uma futura queixa de dor, sensibilidade pós-operatória. Porque se você sabe que é uma região de muito, né, intensa mastigação, eu já vou me prevenir e fazer um material de base e forramento. Se eu sei que ele vai ter muito contato mastigatório ali, eu já me preparo. Pior do que você faz sem, você não faz o contato interoclusal antes, você não sabe que ele é uma região ali que ele realmente pega mais do que o normal, termina a restauração, manda ele para casa, ele volta falando que está com muita dor. Aí você vai achar que errou qualquer outra coisa no passo a passo, mas não é isso. Você só errou em não saber que aquela região é uma região de muito contato mastigatório. Depois, isolamento absoluto. Depois, preparo cavitário. Então, tira a cárie, se tiver que tirar a cárie. Deixa sempre tudo, né, plano e arredondado. Acabamento das paredes de esmalte. Você sempre tem que alisar para melhorar a adesão da nossa resina. Proteção do complexo dentino pulpar, se necessário. Vamos relembrar aqui. Do pior caso para o melhor caso. Pior caso, exposição pulpar. Se eu tive exposição pulpar, hidrólise de cálcio PA, né? Depois, cimento de hidrólise de cálcio. Depois, CIV. Depois, sistema adesivo. Agora, se eu não tive uma exposição pulpar, mas eu estou numa cavidade muito profunda, eu tiro o meu último passo. Então, se na exposição eu tive hidrólise de cálcio PA, eu vou tirar ela na minha muito profunda. Então, cavidade muito profunda. Faço cimento de hidróxido de cálcio, CIV e sistema adesivo. Agora, uma cavidade profunda. Só profunda, eu tiro o meu outro que eu comecei. Então, se no muito profundo eu comecei com cimento de hidróxido de cálcio, numa cavidade profunda, eu só faço CIV. Depois, sistema adesivo. E cavidades médias para cima, só sistema adesivo. Então, essa é a nossa proteção do complexo dentino pulpar. Depois, condicionamento ácido, 30 segundos esmalte, 15 segundos dentina. O esmalte vai sempre ser condicionado. Agora, a dentina, a gente não condiciona. Dentina, a gente vai sempre usar ou um adesivo universal, beleza? Ou, se for condicionar a dentina por 15 segundos, sempre utilizar a clorexidina. Por quê? Clorexidina vai prolongar a nossa camada híbrida do dente e diminuir a sensibilidade pós-operatória do paciente. Porque você condicionar a dentina, você vai expor muito túbulo dentinário. Você vai alargar e expor mais túbulos dentinários que seu adesivo consegue penetrar. Então, o fato de você condicionar a dentina e o condicionamento condicionar mais túbulos dentinários que seu adesivo consegue penetrar, você vai gerar sensibilidade pós-operatória. Por quê? Porque vai ter um gap entre o que o seu adesivo conseguiu penetrar e o espaço que o nosso condicionamento deixou. E esse gap vai ter água nele. E essa água vai balançar para cima e para baixo e vai gerar sensibilidade pós-operatória. Onde que entra a clorexidina? A clorexidina vai diminuir esse espaço, esse gap formado entre o seu condicionamento de dentina e até onde seu adesivo consegue penetrar. Então, você sempre vai passar a clorexidina depois de condicionar com ácido fosfórico dentina. O ideal é só adesivo universal, mas quando você só tem adesivo e tem que condicionar,
Clorexidina tanto para prolongar a camada híbrida e diminuir sensibilidade pós-operatória. Beleza? Aplico o adesivo, 20 segundos de forma ativa, depois 5 segundos de jatinho de ar para solubilizar e depois repete. Por que você repete? Por que você faz 2 vezes? Porque nossos adesivos têm primer e adesivo junto. Então, a primeira vez que você passa o adesivo, você está fazendo a função do primer. Para quem não lembra, o primer ele é hidrofílico. O que significa hidrofílico? O primer ele gosta de água. Ele, né, não sofre nada se ele entra em contato com a água. Se a gente tem água dentro dos túbulos dentinários e o nosso adesivo ele é hidrofóbico, primeiro sempre vai entrar o primer, porque o primer é hidrofílico. Aí o primer vai entrar primeiro, que vai ser a nossa primeira vez passando o adesivo, de forma ativa. Por que ativa? Porque a gente quer que ele penetre em todos os túbulos dentinários condicionados. Solubiliza por 5 segundos e passa de novo o esmalte, agora fingindo ser o adesivo. O adesivo, você vai passar, a segunda vez que você passa o adesivo, você passa com pinceladas. Pinceladas porque você quer que ele fique mais superficial. Porque, teoricamente, quem entrou lá no fundo, o primer. E quem está por cima é o adesivo. Porque o nosso primer é hidrofílico, ele entra em contato com a água sem problema nenhum. Já o adesivo ele é hidrofóbico. Mas quem faz a ponte entre dente e restauração é o adesivo. Então, por isso que a gente só não coloca primer e bota resina por cima. Porque a resina não consegue grudar no primer. E o adesivo é o único que gruda em resina. Então, o único meio é primer para entrar em contato para dar a mãozinha para a água, só que o primer também dá a mãozinha para o adesivo. Agora o adesivo consegue puxar a resina. Então, se cair alguma questão sobre compatibilidade de primer e adesivo, quem é compatível com água, quem é hidrofílico, primer. Hidrofóbico, adesivo. Quem promove a união entre dente e restauração é o adesivo, porque ele que vai grudar o adesivo no primer. Beleza? E quando eu fotopolimerizo o meu adesivo, eu formo minha camada híbrida. O nome camada híbrida é justamente por causa desse primer hidrofílico e adesivo hidrofóbico. Camada híbrida porque eu tenho uma parte que é boa para água, que é o primer, e outra camada que se gruda na resina, que é o adesivo. Por isso, camada híbrida. Beleza? Depois, a gente vai fazer a inserção, né? Aí vamos levar em consideração o fator C aí. Então vamos fazer inserções incrementais. Se precisar, material de forramento e fazer a inserção incremental, seja ela oblíqua ou horizontal. Né? Se você só botar inserções incrementais, está certo. Porque, né, a gente tem diferença de adesão de dentina superficial e dentina de fundo. Depois, acabamento e polimento. Acabamento a gente sempre vai fazer com brocas F e FF em 45 graus. E o polimento com nossos discos abrasivos. A abrasividade sempre é da cor mais escura para mais clara. Então, sempre utilizado azul escurão, que é o mais abrasivo, para o menos abrasivo, que é o clarinho. E depois, isso aqui já é opcional, mas você pode passar também selantes de superfície para melhorar a resistência ao desgaste das resinas compostas posteriores devido aos defeitos ocasionados pelo acabamento. Então pode ser que na hora que você está fazendo acabamento com uma broca FFF, você gere ali um defeito. E com esse selante você consegue, né, tapar esse defeito. Beleza na classe 1? Classe 2. Vai ser a mesma sequência que a anterior, porém existem problemas como a difícil reprodução do contato interproximal. Então a gente vai utilizar a matriz para essa reprodução.
e indução à deflexão de cúspides. Então, a gente vai estar ali numa área proximal, que é, às vezes, um contato de uma cúspide. E a gente tem sensibilidade pós-operatória. Então, passo a passo é o mesmo, só que a gente vai utilizar matriz numa classe 2. Essa é a diferença. Matriz é utilizado para reproduzir aí o contato proximal. Vamos ver o que eu tenho aqui de... Não sei se eu anotei tudo de lesões cavitadas não cariosas, mas aqui faltou a classe restauração em dente anterior. Em dente anterior, o que muda é o fato de eu ter o bisel. Cara, o que é o bisel? O bisel você faz com uma ponta de lápis em 45 graus para mascarar a linha de união entre o dente e restauração e aumentar a energia de superfície, que consequentemente vai aumentar a sua adesão aí da região. Então a nossa restauração em dente anterior é a mesma coisa, só que a gente vai utilizar agora o bisel na vestibular e você não vai precisar de tantos incrementos como em uma classe 1 ou 2. Para uma classe 3, às vezes classe 4, 3, no máximo ali você pode já utilizar uns 3 incrementos, ok? De resto, não muda muita coisa. Se você expor dentina, né, se você na hora que for curetar um dente lá, anterior, expõe sem querer, polpa. Faz proteção do complexo dentino pulpar igual, né? Então, não faz diferença se tem um dente posterior ou anterior. Segue normal, passo a passo. O que vai diminuir é o tamanho do dente, obviamente, e quantidade de incrementos. Agora, lesões cervicais não cariosas. O que são isso? É tudo aquilo ocasionado por falta de guia canino, por exemplo, traumas, ou oclusão deficiente, escovação com muita força, o que mais? A alimentação ácida, tudo isso pode gerar lesões cavitadas não cariosas. Então, para, às vezes, melhorar essas condições, a gente tem que devolver guia canino. Então, além de você restaurar, você tem que encaminhar para uma prótese para restabelecer esse guia. Basicamente, aqui eu acho que eu só notei as coisas que a professora ia passando fora de ordem, assim, então não vai fazer muito sentido essas minhas anotações aqui. Mas, vamos lá. Vamos dividir as lesões. Deixar em ordem aqui. Primeiro tipo de lesão que a gente pode ter são lesões por corrosão. Lesões por corrosão ácida podem acontecer tanto na vestibular quanto na lingual. Corrosão ácida vai acontecer por 2 motivos. Ou porque eu estou ingerindo alimentos ácidos, ou porque eu estou vomitando. Então, todo fator gástrico ali pode também fazer uma corrosão. Se eu estou ingerindo alimento ácido, a região da minha lesão cavitária não cariosa vai ser na vestibular. Agora, se eu estou tendo refluxo, se eu estou vomitando, a região que eu vou estar tendo essa corrosão vai ser a lingual ou palatina dos meus dentes. Uma característica bem patognomônica de uma corrosão ácida a partir de refluxo é quando a dentina está exposta na parte lingual ou palatina dos dentes e ela apresenta a característica lisa e brilhosa. Se a dentina está lisa e brilhosa na palatina ou lingual dos meus dentes, significa provavelmente que eu tive um refluxo. O paciente teve refluxo, porque isso é uma corrosão gástrica já, tá? Então, essa foi uma das questões que ela falou lá do brinde lá. Então, sempre que falar de uma característica lisa e brilhosa da dentina em uma lesão cavitada não cariosa, provavelmente se trata de uma corrosão, né, ácida por refluxo, provavelmente. Beleza? Se tiver para o vestibular, alimentação ácida. E beleza, isso é corrosão. Agora, outro tipo de lesão cavitada não cariosa é a atrição. A atrição é tudo aquilo que
você faz força sobre o dente. Então, escovação excessiva, a língua que não para de correr, de passar no dente, isso também desgasta ao longo do tempo. Então, toda atrição é motivo de ser uma lesão cavitada não cariosa. Ok? Tá, a atrição é só isso, é bem simples. E a última é a bifração. É na bifração que é causada por uma oclusão deficiente. É na bifração que a gente tem falta de guia canina ou guia anterior. Então, as bifrações possuem formato de cunha. Em alguns casos, não há sensibilidade devido à formação de dentina terciária e, consequentemente, obstrução dos canalículos dentinários. Em casos como esse, é necessária a restauração, não pela sensibilidade, e sim pela cavitação. Então, a bifração vai ser ocasionada por essa oclusão deficiente. Só que aí vão ter dois tipos de paciente. Aquele paciente que vai sentir muita dor e aquele paciente que não vai sentir dor. O paciente que sente muita dor, você vai dizer na cara que é uma lesão cavitada não cariosa. Porque ele não tem endo, não, ele não tem cárie, ele não tem nada no dente. Ele sente dor, né, não por causa de um irritante carioso, por exemplo. Não é uma pulpite reversível, reversível no caso. A dor que ele sente ao frio é hipersensibilidade. Então é diferente de uma pulpite reversível. A dor que ele sente é uma hipersensibilidade. Esse é um tipo de paciente. Agora eu tenho outro paciente que não vai sentir dor, por mais que ele possua uma bifração, ele não sente dor. Porque já teve uma formação de dentina terciária e, consequentemente, obstrução dos canalículos dentinários. Então, se antes já era ruim a gente fazer uma adesão em dentina, os pacientes que têm lesão cavitada não cariosa em que tem obstrução dos canalículos dentinários, a adesão em dentina é pior ainda. Porque agora é muito mais difícil de eu criar uma boa adesão. Então, por que é mais difícil? Como é que entra o nosso passo a passo aí? Primeira coisa, para restaurar um dente com lesão cavitária não cariosa, eu preciso fazer a profilaxia do dente. Ok. Depois da profilaxia do dente, eu vou fazer nosso isolamento relativo. Por que relativo? Porque eu não posso fazer um absoluto. Não tem como eu fazer um absoluto e expor cervical. É muito mais difícil. Então, sempre isolamento relativo. Depois do isolamento relativo, a gente vai botar o fio retrator. Fio retrator para também aumentar nosso campo de trabalho. Então, com o campo isolado, fio retrator colocado, eu vou ver se meu paciente tem ou não muita sensibilidade. Se ele tiver sensibilidade, eu vou ter que fazer, né, todo um processo dessensibilizante. Agora, se o meu paciente não tem sensibilidade, eu vou partir para a restauração. Primeiro passo, depois do fio retrator, você vai fazer o jateamento com óxido de alumínio, que nem prótese. Então, jateamento de óxido de alumínio, que nem prótese para esmalte e dentina. Depois do jateamento de óxido de alumínio, eu vou aplicar o meu adesivo autocondicionante, porque agora eu já tenho condicionado ali minha dentina. Como é que eu condicionei? Jateamento de óxido de alumínio. Então eu posso tanto utilizar o adesivo autocondicionante, que é aquele que tem na farmacinha, ou utilizar o adesivo universal. Com o adesivo universal, funciona também, e funciona sem o jateamento de óxido de alumínio, porque o adesivo universal possui um primer acídico. E o fato do primer ser acídico, ele vai conseguir não condicionar, mas ele vai criar umas micro-retenções ali para adaptar bem. O fato de você ter feito um jateamento com óxido de alumínio prévio aumenta ainda mais a adesão do adesivo universal. Então, o padrão ouro seria você utilizar jateamento de óxido de alumínio e depois o adesivo universal.
porque também tem primer acídico na sua composição. Faz condicionamento seletivo de esmalte, tá? Se necessário. Se tiver esmalte, faz condicionamento seletivo dele. E depois bota a resina. Resina... caiu na questão de DP. Como é que a gente utiliza um adesivo universal? É microbrush, passa lá 2 vezes, formativa, 20 segundinhos, né? Esfregando. Primeira vez, formativa, jatinho de ar para solubilizar 5 segundos. Depois pincela por 20 segundos, jatinho de ar 5 segundos e fotopolimeriza. É assim que se aplica um adesivo universal. Depois disso, é só fazer a técnica incremental, porque as lesões cavitadas não cariosas são regiões com alto fator C. Então, a gente precisa da inserção incremental. Qual é o máximo de incrementos que a gente faz numa lesão cavitada não cariosa? Não está aqui, né? Não. A gente faz 3 incrementos no máximo. E o mínimo de incrementos que a gente faz numa lesão cavitada não cariosa são 2 incrementos. Então, máximo 3 incrementos, mínimo 2 incrementos. Quando eu utilizo 3 incrementos, eu vou utilizar resina tanto de dentina quanto resina de esmalte. Normalmente, 3 incrementos é seguido de 2 resinas, né, 2 camadas de dentina de esmalte, de resina de dentina e uma camada de esmalte. Agora, quando que eu posso utilizar 2 inserções só? Né? Quando eu utilizo junto com minha resina de esmalte, uma resina book fill. Então, quando eu utilizo uma resina book fill, eu posso diminuir a quantidade de incrementos. Então, o máximo era 3. Então, sempre que eu utilizar 3 incrementos, necessariamente eu estou utilizando só resina composta normal, que é ou de esmalte ou de dentina. Agora, ao utilizar uma resina book fill, que a característica de uma resina book fill é justamente você diminuir a quantidade de incrementos. A resina book fill foi feita para você fazer menos incrementos. Você consegue fazer a camada mais profunda com uma resina book fill e por cima uma camada de esmalte só para dar a estética do dente. Depois dessa colocação da resina, você faz o acabamento com a broca FFF, sempre com muito cuidado, porque a restauração não pode passar a jaque. Por que não pode passar a jaque? Porque, como a gente coloca o fio retrator, a nossa gengiva vai recuar um pouco. Só que ela vai voltar. Se você ultrapassar a jaque, você vai invadir o espaço biológico e vai, né, causar problemas aí para o paciente. Então, a gente só trabalha até a jaque, né, e garante que não vai ter nenhum excesso com a sonda exploradora. Então, com a sonda exploradora, você vai passando ali sobre a superfície e vai ver se não vai ter nenhuma retenção, nenhum degrau, nenhum excesso. Os excessos são retirados com a broca F ou FF no acabamento, né, fina ou ultra fina, em 45 graus. Né? E detalhe importante, eu esqueci de falar. Normalmente, sempre que a lesão cavitada não cariosa for em vestibular, faz o bisel antes de qualquer coisa. Então, antes de fazer, né, o jateamento com óxido de alumínio, coloca o bisel. Beleza? Bisel em 45 graus, blá, 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 blá. E acabamento polimento com brocas FFF, não tem que ter, agora sim que não pode ter excesso, porque a gente está numa região bem delicada. E depois polimento com uma pasta profilática, não, pasta de acabamento. E os discos abrasivos ali para da cor mais escura para mais clara. E é assim um passo a passo de uma lesão cavitada não cariosa. Beleza? Dentística em si é isso. Agora vamos falar de clareamento. Um pouco de clareamento. Mais alguém tem alguma dúvida sobre sobre alguma coisa de dentística sem ser clareamento? Que aí a gente tira agora.
Então, antes do clareamento, a resina não vai ficar de cor diferente? Então, a questão é que você pode fazer a restauração só para proteger. Você faz alguma coisa ali para não ter muita sensibilidade. Mas, no passo a passo, a gente pode tapar a bifração com o protetor gengival, tá? Com o Top Dam. E depois faz, né? Isso. Então, você tapa a bifração com o Top Dam e aí clareia e depois faz a restauração para ter a cor igual. Tá bom, obrigada. Beleza? Tá. Então, a gente tem que ver sobre a alimentação, se tem trinca, né? Se tem a bifração, ou também se ele está usando alguma medicação que reduz a salivação, ou transforma a saliva em ácido, porque isso vai gerar mais sensibilidade. Mas o principal aqui é perguntar se o dente do paciente sempre foi escuro ou se ele ficou escuro recentemente. Por quê? Quanto mais recente é o escurecimento, melhor nosso prognóstico, tá? Isso também vai fazer diferença se o paciente nasceu com o dente assim, se ele adquiriu por, seja, sei lá, alimentos, tá? Então, a gente vai ter vários tipos de manchamento de dente. A gente tem manchas extrínsecas, que são as manchas causadas, sei lá, por café, por cigarro, vinho, sei lá, tudo que tem corante. Fruta ácida também pode mudar a cor do dente. Então, tudo que for consumido extrinsecamente pode também ser causa de uma coloração. Bactérias também do periodonto também pigmentam o dente, tá? Então, bactérias do cálculo gengival também secretam ali, sei lá, enzimas que pigmentam o dente, ok? E aí, se o paciente fala que ele consome muito, eu não consigo viver sem café, não consigo viver sem vinho, não consigo viver, não. Então, você vai indicar para o paciente sempre beber água depois que está ingerindo esses alimentos, ou escovar os dentes depois de 30 minutos, tá? Quando o paciente fuma, né, ele provavelmente também não tem saúde gengival. Então, não é indicado para fumante, tipo cigarro mesmo, da nicotina lá, fazer clareamento, porque você não vai conseguir manter esse clareamento por muito tempo, porque normalmente um fumante não vai conseguir parar de fumar. Então, você vai falar, beleza, posso fazer o clareamento, não é indicado, né? Porque você vai pigmentar isso de novo, blá, blá, blá. Daqui a um ano você vai ter que fazer de novo. Tudo bem para você? Se ele falar tudo, você faz. Mas para fumante, não é tão recomendado assim, não. Tá. E você tem que sempre avaliar a condição periodontal do paciente. Mancha intrínseca. Tá, falei da extrínseca. Mancha intrínseca, a gente tem duas. As congênitas e as adquiridas. Congênita é aquilo que a gente nasce com. E adquirida, a gente adquire ao longo do tempo. As duas manchas intrínsecas que a gente nasce com são duas más formações na dentina ou no esmalte. Como é que é o nome da uma formação imperfeita da dentina? Dentinogênese imperfeita. Porque gênese é justamente formação, né? Dentina. Então, dentinogênese imperfeita é a má formação ali da dentina. Isso vai causar uma coloração bem mais escura da dentina que o normal. Também temos a amelogênese imperfeita. Lembra da junção amelo-sementário? Cemento e esmalte. Então, amelo é esmalte. Então, a amelogênese imperfeita é uma má formação do esmalte, que ele nasce todo escuro. O que mais dá para falar? Ok. Essas são as congênitas. Agora, as adquiridas. A gente pode ter mancha por flúor, então fluorose, mancha por tetraciclina, traumatismo, cair de boca e que mais? Iatrogenias de dentistas, então deixei cimento na câmara pulpar, e amálgama, por exemplo, também. Pigmentação por amálgama acontece bastante também. Esses são os tipos de mancha. E a gente tem que saber diferenciar uma fluorose de uma mancha branca. Também a questão de diagnóstico deve cair na prova também. Então, fluorose sempre vai acontecer
normalmente em bilateral, então sempre vai acometer mais dentes em regiões que não são de acúmulo de biofilme. Então, normalmente é terço médio, incisal, acontece dentes da direita e da esquerda. Então, fluorose você vai ter um padrão ali na boca. Agora, mancha branca, região de acúmulo de biofilme como cervical. E não são todos os dentes que vai ter. Beleza? Essa é a principal diferença entre fluorose e mancha branca. Fluorose é um pouco mais difícil de você clarear. Por quê? Clareamento você quer deixar seu dente branco, teoricamente, né? E a fluorose já é branca. Se a fluorose já é branca, né, você vai ter que, no máximo que você consegue é diminuir o contraste entre seu dente e a fluorose. A gente tem fluorose branca, que a gente chama de severas, fluorose severa, e a gente também tem fluoroses que são mais amareladas. Tudo que é mais amarelado, o nosso prognóstico é muito melhor, muito mais favorável, porque ele não é branco, a gente só vai mascarar essa coloração amarelada. O problema é quando a fluorose ela é muito, muito branca. Aí você, no máximo, consegue mascarar um pouquinho o que é dente e o que é fluorose, né? A professora falou que com fluorose a gente sempre é bom associar a microabrasão, beleza? E para a gente ver se a fluorose está em dentina ou em esmalte, a gente faz a transluminação, que é a gente botar o foto por trás do dente, né? E se a mancha sumir, ela tá pro esmalte. Então, se eu fazer, né, fazer a transluminação e a mancha sumir, ela tá só em esmalte. Agora, se ela aparecer, ela tá em dentina. Manchas em dentinas, você não faz microabrasão. Você faz esse teste para saber se ela tá por dentina ou por esmalte, para saber se você faz ou não microabrasão. Você só faz microabrasão se ela tiver em esmalte. Em dentina não adianta você, né, fazer a microabrasão, justamente porque não vai alcançar ali a fluorose. Contraindicações de clareamento dental. Gestantes e lactantes. E em caso de amelogênese imperfeita e dentinogênese imperfeita, você não faz de jeito nenhum, porque o dente já está mal formado. E pessoas menores de 14 anos. Lembrar que o gel clareador vai agir sempre por difusão, por isso que não é perigoso você só colocar, por exemplo, no caseiro, no terço médio ali do dente, porque ele vai agir por difusão. E por isso que também não faz problema nas abfrações você tapar ali a abfração com o top dam, ou até mesmo a cervical dos dentes, justamente porque o gel clareador age por difusão, tá? Então vamos lá, vamos falar das técnicas. A gente tem a técnica caseira, de consultório e conjugada, tá? A principal é a de consultório, que a gente vai ter um efeito imediato. Tudo que é imediato é tudo aquilo que é na hora. Na técnica de consultório, a gente vai realizar, né, sempre com peróxido de hidrogênio. Beleza? Peróxido de hidrogênio, 35%. Para a técnica caseira, a gente usa peróxido de carbamida, 10%. Então, peróxido de hidrogênio, 35% para consultório, porque é mais forte. E caseiro, peróxido de carbamida, 10%. Na verdade, vamos falar da caseira, que é muito mais fácil primeiro. A caseira, você vai fazer a plaquinha do paciente e vai orientar ele, né, para usar o peróxido de carbamida lá, botar na região média e usar aí durante normalmente pede 15 dias, tá? 15 dias de clareamento caseiro. Aí bota todo dia e ok, é isso é o caseiro. Agora uma questão de prova passada. Quando o peróxido de carbamida entra em contato com a saliva, ele é dividido em ureia 7% e peróxido de hidrogênio 3%. Então, quando o peróxido de carbamida 10% entra em contato com a saliva,
ele é dividido em ureia 7% e peróxido de hidrogênio 3%. Beleza? Essa foi a questão de prova lá que eu errei. Aí, se ela perguntar mais a fundo ainda, a ureia ainda é dividida em NH e CO2, que é nitrito de hidrogênio e gás carbônico. Gás carbônico não, CO2. É gás carbônico. Enfim, a ureia, 7%. Ela ainda é dividida em NH e CO2. Beleza? E o peróxido de hidrogênio 3%, ele é dividido em água e hidrogênio. Não, em oxigênio. Ok? Então, repetindo. O peróxido de carbamida 10%, ele é dividido quando em contato com a saliva, ele é dividido em ureia, 7%, e peróxido de hidrogênio, 3%. A ureia vai ainda se dividir em NH e CO2, e o peróxido de hidrogênio, 3%, vai ser dividido em água e oxigênio. Quem é responsável por fazer o clareamento é o oxigênio. Beleza? E, beleza. Isso foi a questão de prova. Se perguntar, se cai de novo, a gente já sabe. Essa técnica de consultório, de caseira. Agora de consultório. A gente não vai utilizar mais o peróxido de carbamida 10%. A gente vai utilizar o peróxido de hidrogênio 35%. Ok? A primeira coisa que a gente tem que fazer é registrar a cor. Registra a cor, porque dentes mais escuros são muito mais fáceis de serem clareados. Dentes mais claros já é mais difícil de você ter uma mudança bem forte aí no visual. Então, para garantir que você não vai receber um processo, você tira uma foto do antes e depois. Então, primeiro passo no consultório, tirar a foto do antes. Depois, você faz uma profilaxia para remover todo o biofilme, porque o gel clareador não funciona se tem biofilme sobre o dente. Então, profilaxia para tirar o biofilme de todo o dente. Depois, barreira gengival. Vai fazer a barreira gengival e, você faz a barreira gengival com top-down para não gerar isquemia da gengiva. Quando o ácido entra em contato, quando o gel entra em contato com a gengiva, ela vai isquemiar. Então, para isso acontecer, você faz a barreira gengival. Então, às vezes, para garantir que não vai ter nenhuma alteração aí, não, para garantir que você não vai ter contato com gel clareador e sua gengiva, não tem problema nenhum você expandir sua barreira gengival para a cervical de todos os dentes, né? Porque a gente sabe que o gel clareador age sobre difusão. Então, não faz sentido você... Então, você pode fazer a barreira gengival também sobre a cervical do dente para garantir que sua gengiva não vai isquemiar. Beleza? Depois da barreira gengival, a gente vai passar o dessensibilizante, se necessário, tá? Nem todo mundo precisa de dessensibilizante, mas se precisar, o dessensibilizante é o nitrato de potássio 5%. Nitrato de potássio a 5% como dessensibilizante. Como é que eu faço? Passo ele, microbrush, esfrega no dente e bom, tá legal. Ok? Você vai deixar de 5 a 10 minutos o microbrush, o nitrato de potássio no dente. Depois do dessensibilizante, você aplica o gel. O gel, você vai botar 15 gramas de peróxido de hidrogênio, 35%, para 5 gotinhas de espessante. Isso aí é o necessário para você fazer a camada superior e inferior de pré a pré. Hã? Oi? Repete, é 15 gramas de quê? De peróxido de hidrogênio para 5 gotinhas de espessante. Aí você vai fazer 3 trocas de 15 minutos cada uma. Ok? Aí remove o gel
sempre com sugador. A gente não lava. A gente não lava, a gente só suga. Com sugador endodôntico ou cirúrgico. Beleza? Ok. Então, 3 trocas, 15 minutos cada uma. E aí você faz sempre 3 sessões. E o intervalo entre as sessões é de 5 a 7 dias. Ok? Que a técnica conjugada, você começa de consultório e termina com a caseira. Você começa com o consultório porque você, né, incentiva o paciente a colaborar, porque você tem um efeito ali imediato com a de consultório e melhora ainda mais com a caseira. O ideal é sempre esperar 14 dias para qualquer restauração com resina composta. Por que a gente espera no mínimo 14 dias para fazer qualquer procedimento restaurador? Porque como é que é o nome? Porque o gel, ele é ácido. Se ele é ácido, ele vai condicionar esmalte, vai condicionar tudo. E não vai ser condicionamento ácido por 30 segundos, que nem é uma restauração. Vai ser condicionamento ácido ali por 15 minutos. Então, você tem que esperar esses 14 dias para normalizar o pH da boca e principalmente, né, para os seus túbulos dentinários e todo o seu dente se remineralize. Então, por isso você espera 14 dias para fazer qualquer restauração, qualquer procedimento restaurador. Ok? Esse é o externo. Agora, o interno ele é feito porque o dente vai manchar, seja ele por um trauma ou iatrogenia de um dentista. Se for um trauma, eu vou ter vasos sanguíneos sendo rompidos e eles vão gerar uma hemorragia e essa hemorragia vai escurecer o dente, ok? Agora, eu posso também ter iatrogenias de dentistas que vão ter falhas, né, ao limpar a polpa ou falha de enchimento e quando o dentista deixa de passar guta percha acima da jaque, que foi a questão de endo. Dentistas que deixam guta acima da jaque, isso mancha o dente também. Ok? E como é que funciona um clareamento interno? A indicação é sempre fazer clareamento interno em dentes com TSP negativo e que tenham ou não endo, tá? Mas o que é fato, TSP tem que estar sempre negativo para um clareamento interno. Se eu fui lá, caí de boca no chão, né, e meu dente começou a escurecer, vou lá no dentista, ele faz o TSP e vê que meu dente tá vivo. Ele tá escurecendo, né, por causa da hemorragia que teve lá e a pigmentação, né, gerada por isso. Só que ele tá vivo, o TSP tá positivo. Então, não é indicado clareamento interno nesses casos, só o externo, ok? A gente só faz interno se o TSP está negativo e se está tratado endodonticamente. Então, se eu peguei um paciente lá, chegou para mim, né, fraturou o dente, aí ele nem sabia que tinha como morrer o dente depois de necrosar o dente depois de uma queda. Aí você vai lá, pergunta se ele fez endo. Ele não tem endo não. Faz o TSP, tá negativo. Você encaminha para endo e depois faz o clareamento interno. Beleza? Então, contraindicação de um clareamento interno. Sempre que tiver falta de estrutura dental remanescente ou se a gente tem um dente traumatizado. Então, se a gente tem uma trinca ou fratura radicular ou até mesmo reabsorção radicular, ok? Essas são as contraindicações. Então, se eu não tenho estrutura dental remanescente, ou seja, eu tenho muito mais resina do que dente, então não faz sentido eu clarear esse restinho de dente, ou se ao tirar uma radiografia, que é sempre importante tirar uma radiografia antes de fazer um clareamento interno, se na radiografia eu perceber que tem alguma trinca, uma fratura ou reabsorção radicular, eu também não faço clareamento interno, ok?
Então, sempre é bom realizar uma radiografia ou uma tomografia antes de fazer um clareamento interno. Beleza. Então, como é que a gente faz o passo a passo de um clareamento interno? A gente agora vai ter que decorar mais tipos de gel. Clareamento externo, fazemos externo de consultório. A gente utiliza peróxido de hidrogênio 35%. Clareamento externo caseiro, peróxido de carbamida 10%. Dessensibilizante, nitrato de potássio 5%. Agora, clareamento interno mediato, porque a gente tem clareamento externo interno mediato e imediato. No mediato, que a gente faz ao longo, né, do tempo, a gente utiliza ou peróxido de carbamida 37% ou... Peraí, o mediato faz o quê ao longo do tempo? Você vai botar, o gel vai estar em contato com o dente durante 5 a 7 dias. Então, você não vai ter resultado instantâneo. Você vai clareando ao longo de 5 a 7 dias, sacou? Tá, aí o negócio é o quê? Peróxido de carbamida, 37%. Dudu, esse é o Walking Bleach? 37%? O de 5 a 7 dias, que eu vou falar dele. Ele é o mediato. Ele é o mediato. Beleza? Então, a gente utiliza peróxido de carbamida 37% ou peróxido de hidrogênio 20% com perborato de sódio em pó. É isso. Então, peróxido de hidrogênio 20% com perborato de sódio em pó. Ou um ou outro. Então, vai ser para o clareamento interno mediato. Vou utilizar ou peróxido de carbamida 37% ou peróxido de hidrogênio 20% mais perborato de sódio em pó. Beleza? Esses são os dois géis clareadores para clareamento interno. Na técnica mediata. Sinônimo para técnica mediata. Walking Bleach Technique. Que ela vai botar isso e não vai botar a técnica imediata. Que é uma forma de confundir o pessoal. Então, por que a técnica é imediata, né? Porque a técnica de Walking Bleach Technique é imediata. Porque leva Walking Bleach Technique. Ok? Então, é porque vai levar de 5 a 7 dias para fazer resultado, porque você vai deixar o paciente voltar para casa com gel dentro do dente. Ok? Então, passo a passo. Primeiro, profilaxia do dente. Por quê? Porque a gente tem que remover todo o biofilme. Depois, lubrificar o lábio. Isso aí fica só melhor para botar isolamento absoluto, tá? Igual endo. Então, profilaxia, lubrificar lábio, isolamento absoluto. Isolou, igual endo, dente bonitinho, a gente vai remover a obturação. Por que a gente remove a obturação? Porque a gente precisa de um espaço da gutapercha para formar um tampão cervical. Quanto tem que medir esse tampão cervical? Ou seja, quanto de gutapercha eu tenho que tirar do meu dente? De 2 a 3 milímetros, ok? Então, a gente vai sempre remover 2 milímetros de obturação. Por que a gente remove 2 milímetros? Porque no lugar dessa obturação que a gente está tirando, a gente vai botar um tampão cervical. Dudu, remove a gutapercha ou a obturação de 2 a 3 milímetros? Então, obturação. Normalmente vai ter gutapercha ali. Vai tirar cimento e guta, dependendo. Ok? Mas remove a obturação.
2 milímetros, ok? 2 a 3. Dudu, e remove para não ocorrer recontaminação no canal, né? Também, mas não é o principal. O principal é porque a gente vai botar, a gente não quer que o nosso gel clareador contamine o canal. Por que a gente não quer que ele contamine? Porque o gel clareador em contato com o conduto pode causar reabsorção radicular. Então, o gel clareador pode entrar em contato com o conduto e, consequentemente, causar reabsorção radicular. Porque não é bom o fato dele agir por difusão, é ótimo. Mas tem que pensar que se eu boto ele em contato com o conduto, vai até o ápice ali. Isso pode causar uma reabsorção radicular. Ok? Então, profilaxia, lubrifica o lábio, isola o dente, remove a obturação de 2 a 3 milímetros ali e confecciona nosso tampão cervical. Ok? Como que eu faço o tampão cervical? O tampão cervical ele é feito com sieve. E qual sieve? Só podemos utilizar o sieve fotopolimerizável. Por quê? Porque o sieve fotopolimerizável ele tem uma melhor tixotropia do que o sieve químico. O que é tixotropia? É o fato dele não escoar muito. O sieve químico, ele escoa demais. Então, se ele escoa demais, ele pode entrar no conduto. Eu não quero isso. Eu quero um material que fique ali onde eu desobturei. Tá? Então, o tampão cervical ele é sempre feito com sieve fotoativável, justamente pela característica dele não ser muito, não escoar muito. O nome dessa característica é tixotropia. Ela pode falar escoar ou tixotropia. Beleza? Então, a gente preenche aqueles 2 milímetros ou 3 milímetros com sieve. Depois de fazer o sieve, fotopolimeriza. E, próximo passo, radiografar. Por que a gente radiografa? Porque a gente tem que conferir se não foi criada nenhuma bolha. Se tiver bolha no sieve, eu vou ter que fazer de novo, vou ter que remover aquele sieve e fazer de novo o tampão. Bolha significa que eu posso ter infiltração do meu gel clareador no conduto. E qual é a função do tampão cervical? É impedir que o gel clareador penetre no conduto e cause reabsorção radicular. Certo? Então, o nosso tampão vai servir para isso. E a radiografia vai confirmar que meu tampão funcionou. Depois, a gente vai colocar nosso gel clareador. Quais são os géis que a gente pode botar aqui? Ou peróxido de carbamida 37% ou peróxido de hidrogênio 20% com perborato de sódio em pó. Coloca lá e empurra com algodão. Por que a gente empurra com algodão? Porque para fazer ele penetrar ali toda a câmara e também para ser um stop na hora de a gente abrir o dente de novo para tirar esse gel. Então, empurra com bolinha de algodão e restaura provisoriamente ou com sieve. A professora botou resina também no slide, então restaura provisoriamente. Vai esperar de 5 a 7 dias, que é o tempo que a técnica, né, demora para fazer efeito, e ele volta. A gente vai remover a restauração provisória, lavar com soro nossa cavidade e botar hidróxido de cálcio PA. Por que a gente bota hidróxido de cálcio PA? Remove a restauração provisória. Lava com soro para tirar o gel. Ok? E bota hidróxido de cálcio PA. Por que a gente bota hidróxido de cálcio PA? Porque o dente ficou muito tempo em contato com um meio ácido. Ficou de 5 a 7 dias em meio ácido. Então, eu vou botar hidróxido de cálcio PA para alcalinizar o dente de novo. Então, é estabelecer o pH. Reestabelecer o pH. Então, depois de lavar com soro, eu boto hidróxido de cálcio e fecho de novo, provisoriamente. Ok? Então, fecha de novo
só que agora tenho dentro o quê? Não tenho mais gel, tenho hidróxido de cálcio PA. Qual a função do hidróxido de cálcio PA lá? Alcalinizar o dente. Então, o pH estava muito ácido porque tinha gel, que é ácido. Aí você tira o gel e agora botou algo para restabelecer o pH. Espera uma semana com o hidróxido de cálcio PA lá dentro do conduto e volta para tirar o hidróxido de cálcio PA e fazer a restauração definitiva. Ok? Esse é a técnica Walking Bleach. O que é importante Dudu, aqui? Oi. o sieve vai permanecer ali no conduto onde a gente tirou 2 milímetros? Então, aqui não falou nada se tira ou não. Mas eu acho que sim. Tá? Tá. Deixa lá. Aí eu tenho que ver até com a professora, porque ela não falou nada disso na sala, nem no slide. Aqui até tá falando para fazer o selamento com resina, mas eu acho que esse selamento que ela tá falando é selar tudo de novo, fazer a restauração definitiva. Beleza? Ok, essa é a técnica. O que a gente precisa saber é que demora mais tempo, né? E qual que é a contraindicação dela? O fato justamente de quanto mais tempo o meu gel está em contato com o conduto ou com a câmara pulpar, maior a probabilidade de eu ter uma reabsorção radicular. Beleza? Então, qual que eu vou preferir? Vou fazer uma técnica imediata ou mediata? Com certeza uma imediata. Porque quanto menos tempo eu tenho do gel em contato ali com a câmara, menor a probabilidade de eu ter uma reabsorção radicular. Tirando o fato que demora muito mais para fazer a técnica imediata. É um vai e vem do consultório enorme, enquanto a imediata é só um vai e volta de novo. Que a gente vai falar agora. Técnica imediata. Você vai clarear no mesmo dia. Você vai ter o resultado na hora. Diferente da imediata, que é a Walking Bleach Technique, que vai ter resultado depois de 5 a 7 dias. Então, a imediata, a gente vai utilizar o mesmo gel do clareamento externo. Então, a gente vai usar o peróxido de hidrogênio 35%. Técnica da imediata. Profilaxia, lubrificação do lábio, isolamento absoluto, tudo igual por enquanto, da imediata. Remoção da obturação de 2 a 3 milímetros, confecção do tampão cervical com sieve fotopolimerizável, radiografa para conferir que não teve bolha ou falha no sieve, manipula o gel. Agora, a dosagem é 3 gramas de peróxido para um dispersante. Por quê? Na de clareamento externo, não era 15 gramas de peróxido para 5 gotinhas de dispersante? A gente usava 15 para 5 para a boca inteira. Aqui a gente quer um dente. Então a gente vai usar a mínima dosagem possível, que é 3 para 1. Ok? Aplica o gel tanto dentro como fora, já que é o mesmo do gel clareamento externo. Então bota o gel dentro da câmara, bota fora do dente também, bota em tudo. Espera de 40 a 50 minutos e faz a troca se necessário. Ok? Se você vê que quer botar um pouco mais, repetir de novo para clarear um pouco mais, você pode repetir 40 a 50 minutos. Remove o gel com hidróxido de cálcio e soro. Não, remove o gel com soro e depois coloca hidróxido de cálcio novamente, porque a gente quer alcalinizar todo aquele dente. Então, fecha provisoriamente com hidróxido de cálcio PA o dente e ele volta depois de 7 dias, igual o outro. Aí é só você fazer a restauração, remover o hidróxido de cálcio PA com soro na última sessão e restaurar definitivo. Ok? Maior problema do clareamento. Oi. Você vai falar agora. Qual é a maior desvantagem desse Walking Bleach? Então, a maior problema do clareamento interno do mediato, que é o Walking Bleach,
é o fato dele, o gel clareador estar mais contato com a câmara pulpar. Isso aumenta a nossa chance de reabsorção radicular. E também, que é muito tempo, porque o paciente tem que ir, voltar, esperar de 5 a 7 dias, que é o tempo que faz efeito o gel clareador. Ele volta. Tá, ele já foi ida e volta uma vez. Agora vem a segunda ida e volta, porque ele vai ter que voltar, já que a gente vai botar agora alcalinizar, esperar de novo uma semana e voltar de novo. Então, são 3 semanas para você fazer a walking bleach, enquanto 2 semanas você faz a imediata. Tá? A imediata você vai ter um resultado na hora. Então, isso é bom para alguns, né? Por exemplo, se eu quisesse um clareamento, eu queria clarear na hora. Todo mundo quer na hora. E diminui a chance de uma reabsorção radicular. Porque você vai estar em contato com o gel clareador durante 40 a 50 minutos. Enquanto no outro, você vai estar em contato de 5 a 7 dias. Tá? E o problema mesmo do clareamento interno é o fato dele ter instabilidade de cor. Não o clareamento, mas o dente volta a escurecer. Então, normalmente, demora cerca de 1 ano para o dente escurecer de novo. Então, sempre que você for fazer um clareamento interno, você tem que deixar isso claro para o paciente, ok? Que dentes que voltam a escurecer, você pode até fazer de novo, mas aí você tem que pensar no custo-benefício do paciente, que às vezes, além de você gastar, que nem a professora cobra, né, de R$1.000 a R$2.000 no clareamento, creio que o interno deve ser muito mais barato, né, porque é só um dente. Mas supondo que você gaste de R$500 a R$1.000 para fazer duas sessões de clareamento interno, né? Você faz uma vez, depois tem que fazer de novo porque teve recidiva de cor. É muito mais vantajoso você fazer uma faceta, porque você sabe que vai descolorir de novo, e aí o jeito é uma facetinha mesmo, que você vai pagar um pouco mais, só que a longo prazo você não vai ficar gastando tanto com clareamentos internos. Ok? É isso, é clareamento. Foi tudo. Alguma dúvida? Repete o gel do clareamento interno, por favor. Qual deles? Do imediato. Mediato? Isso. Peróxido de carbamida, 37%. Ou, né, no caso, você escolhe um ou outro. Ou peróxido de carbamida, 37%, ou peróxido de hidrogênio, 20%, com não alguma coisa de sódio. Esqueci. Carbonato de sódio. Perborato. Isso, perborato de sódio. Isso. Maldição. Tem que decorar isso aí. Ô, Dudu, Oi. a única técnica de clareamento interno é o walking bleach. Não. Mediata, sim. Tá. Tá? A imediata já não é walking bleach. Imediata já vira igualzinho ali. Você faz consultório normal, 40, 50 minutos, você já tem o resultado. Ok? Ok, obrigada. É isso, gente. Qualquer coisa, dúvida, é só mandar lá no privado ou no grupo e é isso. Eu vou ao jantar agora e dar uma estudada em odontopédica, eu não sei quase nada. Ok? Vai dar aula, vai mandar um áudio, compartilha a informação aí, colega. Mas, eu posso estudar com vocês aqui, então. Eu não estudei ainda. A gente vai estudando junto. Agora Ok? não, agora a gente também quer jantar. Não, também. Mas eu vou jantar primeiro, depois eu estudo. Ok? Beleza. Então tá, gente. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.